Então vamos orar com quem chegou já, tá? Depois a gente compartilha algumas coisas antes, tá bom? Vamos orar. Feche os teus olhos aí para a gente começar nosso estudo. Oremos. Senhor nosso Deus, nós entramos mais uma vez na tua presença nesse dia e mais especificamente nessa noite, que o nosso coração, Pai, anseia, deseja a conhecer mais da Tua Palavra, de ser dirigido pela Tua Palavra. Nós carecemos, ó Deus, de sabedoria, de graça, de misericórdia, especialmente nesse momento que nosso mundo está passando, esse momento inédito que nós estamos vivendo. Nós queremos, ó Deus, não apenas passar por esse momento, mas nós queremos, ó Deus, aprender com toda essa situação. E mais, a gente quer ser usado nesse momento, nessa situação, nessa geração, para compartilhar a Tua palavra, Senhor, com aqueles que estão desesperados, estão temerosos. Nós estamos com o nosso coração firmado na rocha que é Jesus Cristo, e é nele que nós esperamos, confiamos e sabemos que Ele tem tudo sob controle, inclusive a nossa vida, a vida da nossa igreja. Pai, por isso mais uma vez te pedimos, ajuda-nos a compreender a Tua palavra, dá-nos graça, dá-nos misericórdia, para que ela possa ser viva e eficaz na nossa vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então passar aqui para o nosso estudo de hoje. Eu só queria recapitular um pouquinho daquilo que nós temos aprendido a respeito desse tema, né, desse assunto que nós estamos estudando, que é a palavra de Deus. Eu quero só recapitular algumas coisas que a gente tem estudado e a gente já passa então para o tema de hoje. Então, o que a gente já falou? A gente está, na verdade, estudando sobre a doutrina da palavra de Deus, né? Então, a gente está olhando para ela e vendo as coisas que a gente pode aprender dela. E o que a gente já aprendeu? A gente aprendeu no nosso primeiro estudo que ela é autoritativa, ou seja, ela é autoridade sobre a nossa vida. Ela define, né? Aquela expressão que a gente costuma usar, principalmente com a classe de pessoas que vão se batizar, é de que ela é a nossa única regra de fé e ordem. Então, isso é básico, a gente aprende quando a gente começa a ir na igreja. Então, ela é autoridade sobre a nossa vida. Outra coisa que a gente aprendeu e estudamos é que ela é inerrante, ela não tem erros. Ela não tem erros nenhum. Existem erros de interpretação. Durante a história da igreja, homens afirmaram coisas a respeito da palavra de Deus que não se mostraram verdadeiras, mas não era isso que a Bíblia afirmava. Essas pessoas estavam equivocadas, tá? Então, a gente fala que ela é autoritativa, de que ela é inerrante, e nós afirmamos que ela é eficaz, ela funciona, né? Então, aquilo que ela afirma fazer, aquilo que ela promete, aquilo que ela diz que a gente vai ter como experiência, se a gente obedecer, se a gente seguir, se a gente se render a Jesus Cristo, a gente vai experimentar isso na nossa vida, né? Então ela é eficaz, ela funciona. Se eu obedecer, se eu colocar em prática, se eu seguir aquilo que ela está dizendo para mim, ela vai funcionar. O resultado final será aquilo que ela afirma que vai acontecer. Depois nós falamos como que nós podemos provar que a palavra é verdadeira. E aí a gente viu algumas formas de fazer isso. Através da ciência, a ciência que durante tanto tempo tentou mostrar que a Bíblia era falha, que ela continha erros, que algumas histórias não existiam, de que algumas coisas eram história, né? Era mito, era crendice, e ela tem que a todo tempo voltar atrás e passa ano e ela vai dando um passo para trás porque a Bíblia tem razão, a Bíblia está certa, aquilo que está exposto aqui é a verdade. Então a gente vê isso todo o tempo acontecendo, tá? Então a gente viu que a ciência ajuda a provar que a palavra de Deus é verdadeira, a arqueologia tem ajudado, né? As escavações ali em torno de Israel, cada vez mais a gente se descobre coisas novas, provando que a Bíblia tem razão. A nossa experiência ajuda, né? Ela fala assim, olha, se você entregar a sua vida para Jesus Cristo, se você confiar nele, você vai ser uma nova pessoa. Eu fiz isso
e sou uma nova pessoa, uma pessoa completamente diferente da que eu era antes de conhecer a Jesus Cristo. Então a experiência é uma prova da veracidade da palavra de Deus. E a profecia, né? Talvez a principal, profecias que foram feitas 800, 600 anos antes de Cristo, vieram a se cumprir na pessoa de Jesus Cristo da maneira exata, com todos os detalhes e pormenores. Elas se cumpriram e aquilo aconteceu e não tem como negar isso, né? A distância entre a profecia e o fato é muito grande, é muito grande. A mesma coisa as profecias que ainda existem a respeito da volta de Jesus Cristo. Essas profecias têm já 2000 anos, né? Elas já percorrem esse caminho de 2000 anos, e quando elas acontecerem, quando elas se cumprirem, elas vão se cumprir de maneira exata e detalhada conforme está escrito. Tá? Então, ela é fonte para a gente de prova de que a palavra de Deus é verdadeira. Depois a gente estudou, no terceiro estudo desse tema, nós vimos um pouquinho sobre como que Deus inspirou a sua palavra, da maneira como ele usou os homens, usou as mulheres para que essas palavras fossem escritas, para que tudo fosse detalhado, né? Então a gente viu que não eram robôs. Deus, na verdade, estava formando a personalidade de homens, Deus estava trabalhando na vida deles, Deus estava fazendo com que eles se tornassem um tipo de homens que Deus gostaria que eles fossem. E aí, quando eles foram registrar essa palavra, quando eles foram escrever aquilo que eles tinham vivido, aquilo que eles tinham ouvido, aquilo que eles tinham pesquisado, aquilo se deu de maneira concreta, real, verdadeira, porque Deus estava guiando a vida deles, o Espírito os estava inspirando. E aí, então, tudo aquilo que eles testificaram a partir da sua personalidade, a partir do seu ponto de vista, a partir das características que eles tinham, mas tudo aquilo estava sendo conduzido por Deus. Depois, no nosso quarto estudo, nós falamos um pouquinho sobre o que Jesus achava da palavra. Na época dele era o Antigo Testamento, né? Nós vimos como que ele considerou cada fato, cada personagem como verdadeiros, né? Ele fez citações de personagens como se de fato aqueles personagens tivessem existido. Ou seja, quando ele fala do primeiro casal de Adão e Eva, ele estava dizendo, não é uma parábola, não é uma brincadeira, não é uma historinha, não é um mito, não é nada disso, é verdade. Começou a história humana com um homem e com uma mulher. Assim ele fez citando Jonas, assim ele fez citando Moisés e assim por diante, dizendo tudo aquilo que está registrado aqui no Antigo Testamento é verdadeiro, né? O valor que ele deu para a palavra de Deus é importante para a gente. E nós vimos semana passada, o áudio não ficou muito bom, no finalzinho alguns irmãos se perderam, né? Perderam um pouquinho de como que ficou, mas eu falei um pouquinho sobre que a gente não pode acrescentar nem subtrair nada no cânon bíblico, né? Ele está fechado nos 66 livros que nós temos em nossa Bíblia e a gente não pode tirar nada, a gente não pode pôr nada, é só essa palavra que é digna de ser falada, que ela é inspirada, que ela é autoritativa, aquilo que eu ensino para os irmãos, aquilo que eu prego ou que qualquer outra pessoa prega, aquilo que os professores na IBD ensinam, isso é resultado do nosso estudo, do nosso aprendizado, isso é resultado da iluminação de Deus, mas a gente não pode dizer que é inspirado. Inspirado é somente a palavra de Deus, os 66 livros que a gente tem na Bíblia, nenhum a mais, né? Os livros apócrifos não são inspirados, eles têm até a sua importância como fonte de pesquisa, de estudo, para a gente entender um pouquinho do contexto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas não são palavra de Deus, eles são um livro de história qualquer, né? Então, o livro de história tem a sua importância? Lógico que tem. O livro de história do Brasil, o livro da história mundial, o livro da história da escravidão, todos eles têm a sua importância. Mas a gente pode afirmar, a gente pode colocar nossa mão no fogo dizendo aqueles livros, o que eles escreveram, aquilo que os autores deles escreveram, detalharam, é a pura verdade? Não podemos. Tanto que hoje, nos nossos dias, muito da história que a gente conhece está em xeque. Estão revisitando e descobrindo novas coisas e mostrando outros caminhos e coisas que foram ocultadas, porque não é completamente verdade, mas isso a gente não pode fazer da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é completamente
verdade. Não tem para onde a gente correr. Bom? Então esse é o tema que a gente tem tratado e hoje a gente vai entrar no novo tema. Novo tema não, perdão. A gente vai continuar esse tema e vamos tratar outros aspectos. Deixa eu colocar aqui os slides para os irmãos acompanharem. Muito bem. Então hoje a gente vai continuar estudando sobre a palavra de Deus mas a partir de hoje nosso foco será responder o que a palavra de Deus faz por nós. Então agora é esse o nosso objetivo. A gente tratou de assuntos mais teológicos, mais teóricos até aqui, e agora a gente vai para a parte prática. A importância de tudo isso que a gente estudou para a nossa vida prática. Todos nós sabemos que a Bíblia nos faz bem. Nós sabemos que nós devemos lê-la diariamente, estudá-la sempre. Mas por que exatamente ela nos faz bem? Essa é a pergunta. Né? O que é que as Escrituras realmente fazem na nossa vida? Né? Então, os próximos 5 estudos, que para a gente encerrar esse tema da Palavra de Deus, eu já avisei que eu estou preparando agora o estudo sobre o livro do profeta Jonas, que vai entrar na sequência desse. Mas os próximos 5, os últimos 5, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns benefícios básicos da leitura e do estudo da palavra. Então, sobre isso que a gente vai tratar. Vai tentar responder algumas perguntas, né? Por exemplo, a gente vai ver que a palavra de Deus ela é fonte de verdade e liberdade. E existe uma diferença entre ter conhecimento e ter verdade? A gente vai tratar um pouquinho sobre isso. O que ter a verdade tem a ver com estar livre, né? O não ser escravo, o ser pessoa livre. E qual é o nível da nossa liberdade? A gente vai tratar isso. Depois a gente vai falar sobre a palavra de Deus guia para a vontade dele. O cristão pode realmente saber a vontade de Deus para a sua vida? De vez em quando eu converso com algumas pessoas, com alguns jovens, e ele tem dúvidas, realmente dá para a gente saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Tem como a gente chegar nisso? A gente precisa encontrar a vontade de Deus ou ela encontra-se totalmente à vista? Né? É algo que a gente tem que procurar ou ela já está escancarada para a gente e a gente que não está conseguindo enxergar? E a gente vai não tentar ver o que o senso comum diz sobre isso, mas o que as Escrituras dizem sobre a vontade de Deus. Então, eu separei alguns textos na Bíblia que vai dizer sobre a vontade de Deus e nós vamos ver o que ela nos revela. Bom? Depois a gente vai falar sobre a palavra de Deus, o caminho do crescimento. Por que nem todos os cristãos crescem no mesmo ritmo? Não é? Por que alguns cristãos parece que de um ano para o outro eles dão um salto enorme no seu crescimento, no seu amadurecimento, no seu comprometimento com Jesus, com a igreja, com os irmãos, né? E outros parece que entra ano e sai ano, ficam lá do mesmo jeito e a gente vê pouca mudança. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e vamos falar sobre qual é a importância da Bíblia para o nosso crescimento espiritual. Né? Qual o ritmo do nosso crescimento espiritual? Depois a gente vai falar sobre a palavra de Deus, a perfeita faca da poda. O que significa produzir fruto cristão? Né? O que é isso, produzir fruto cristão? E quanto fruto a gente está produzindo? E aonde se encaixa a palavra de Deus e o fruto que nós precisamos produzir? E por fim, a gente vai falar sobre a palavra de Deus como uma arma decisiva. Né? E o quão hábil nós somos no manuseio da espada do Espírito. Será que a gente sabe usá-la para se defender? Será que a gente sabe usá-la para atacar Satanás? Será que a gente consegue atacar o mundo, a carne e o diabo com a nossa espada? Vai falar um pouquinho disso. E algumas dessas perguntas podem parecer até simples demais, mas não se deixe iludir. Cada um desses pontos é um elemento poderoso para a vida cristã. Hoje nós vamos tratar desse primeiro tema, palavra de Deus, fonte de verdade e liberdade. Tá? Fonte de verdade e liberdade. E a pergunta é, o que é a verdade? A verdade, você se lembra, Pilatos fez essa pergunta a Jesus. E as pessoas continuam perguntando a mesma coisa a Jesus hoje, o que é a verdade? Aliás, quando Jesus reivindica para si o conceito de que ele é a verdade,
as pessoas ao nosso redor, as pessoas do mundo, elas não aceitam esse tipo de coisa. Porque a gente vive nesse mundo pós-moderno onde não existe mais verdades absolutas. Já falou isso aqui nesses estudos, né? Então as pessoas elas entendem como verdade a verdade delas, a verdade que eu tenho, a verdade da minha família, a verdade do meu grupo, né? Então, quando Jesus fala eu sou a verdade, né? Eu tenho a verdade, as pessoas não aceitam isso de bom grado. E nós vivemos hoje uma era, né, um momento histórico diferente de todas as outras eras. Ninguém viveu o que a gente está vivendo hoje, onde a gente tem muitas informações, onde a gente tem muito conhecimento. Mesmo assim, nós não temos certezas em relação à verdade. Eu estou dizendo a nós, o mundo, né? Então, com todas essas informações, nós não temos certezas em relação à verdade. Paulo, por exemplo, fala a Timóteo sobre algumas pessoas que elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Você deve conhecer pessoas assim. Elas estão sempre aprendendo, mas elas jamais chegam ao conhecimento da verdade. Para muitas pessoas a vida é assim, né? Elas leem, elas estudam, elas pensam, elas conversam, elas fazem curso, elas fazem faculdade, elas fazem pós-graduação, mas elas nunca encontram a verdade. Elas jamais se contentam com algo e a frustração é grande demais. O que a palavra de Deus vai dizer para nós sobre essa questão de verdade, sobre essa questão de liberdade? Se você quiser descobrir onde e como a Bíblia afirma-se como a fonte da verdade e da liberdade, você tem que ouvir as palavras daquele que é a verdade, Jesus Cristo. E aí eu quero compartilhar com vocês, na verdade, fazer um estudo mais restrito, né? Vou citar alguns versículos, mas a gente vai estudar João capítulo 8, se você tiver com a sua Bíblia aí e quiser acompanhar, eu vou colocar os versículos aqui, mas basicamente a nossa palavra essa noite vai estar de acordo com esse texto de João capítulo 8. Né? Capítulo 8 de João, Jesus se encontra envolvido em uma das várias discussões acaloradas com os judeus que questionavam seus ensinamentos. Algumas dessas pessoas, porém, elas estavam começando a crer, estavam começando a acreditar naquilo que Jesus dizia, pelo menos um pouco. Por exemplo, o versículo 30 vai dizer assim: tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Então, após o ensino de Jesus, após as pessoas verificarem aquilo que Jesus estava fazendo, realizando, um pouco da sua obra, elas começaram a acreditar, muitos começaram a acreditar em Jesus. Mas, na verdade, quando nós olhamos mais de perto, a fé deles não era assim tão profunda. A maioria dos comentaristas bíblicos acredita que, a essa altura, essas pessoas poderiam ser chamadas de meio convertidas, mais ou menos convertidas. Né? A fé delas não era suficiente para libertá-las do pecado nem para salvá-las. Mas elas já criam um pouco, elas já acreditavam de certa forma. Elas estão começando a acreditar que Jesus é quem ele afirma ser, o Messias. E Jesus quer levar elas agora da sua meia fé, ou da sua mais ou menos fé, para a fé e a salvação plena. Ele quer levá-las até a verdade e a liberdade verdadeira. E nos versos seguintes nós vamos poder ouvi-lo falando sobre 3 conceitos. Ele vai falar sobre o progresso da liberdade, ele vai falar sobre a pretensão da liberdade, e ele vai falar sobre a promessa da liberdade. Por exemplo, como que alguém pode fazer progresso em direção à liberdade? Né? Como que alguém que é escravo do pecado, escravo do mundo, escravo do diabo, ele pode sair dessa condição de escravo e pode começar a adquirir a sua liberdade, pode se desvencilhar dessas coisas. Como que isso pode acontecer? Jesus vai dizer nos versículos seguintes assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Esse é o modo para a gente avançar em direção à liberdade. Primeiro você crê em Jesus Cristo, crê que ele é o Messias, crê que ele é o Salvador da sua vida. Não há salvação em nenhum outro lugar.
Primeiro você crê e depois você precisa se agarrar aos ensinamentos de Jesus Cristo. Você precisa abraçar esses ensinamentos de Jesus Cristo, que está destacado aqui nesse versículo, que é permanecer firme na palavra dele. Essa é a evidência da fé verdadeira. É assim que a gente passa de uma fé mais ou menos, de uma meia fé, para uma fé completa, para uma fé profunda, para uma fé bíblica. A gente permanece firme nessa palavra. A gente se dedica firmemente a essa palavra. Por que Jesus disse isso a essa multidão? Porque ele reconheceu a condição delas naquele momento de meia fé, de fé mais ou menos, ou de fé frágil. Ele olhou para elas e viu que elas diziam acreditar. Elas já estavam seguindo a Jesus Cristo. Por onde Jesus andava, elas já estavam acompanhando. Mas não era uma fé robusta ainda. Não era uma fé salvífica ainda. A mesma coisa, por exemplo, havia acontecido no capítulo 2. Lá no comecinho de João, Jesus havia acabado de purificar o templo, havia expulsado os cambistas, e João observa naquela ocasião dizendo assim, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Então muitos viram aquilo que Jesus estava realizando, a sua obra, e creu nele. Mas pensa que Jesus ficou todo contente, dizendo, nossa, olha, as pessoas estão crendo em mim, as pessoas estão acreditando na minha obra, as pessoas de fato estão se rendendo a mim. Você acha que Jesus estava celebrando isso, dizendo, olha quantas pessoas salvas? Não! Olha o que vai dizer os versículos seguintes. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia que havia no homem. Jesus sabia que a fé deles não era uma fé salvadora ainda. Eles acreditavam naquilo que eles haviam visto, mas não havia compromisso. Era como se eles vissem Jesus fazer uma cura, realizar um milagre, expulsar um demônio e dizendo, nossa, eu acredito mesmo que esse homem tem poder. Eu acredito que ele pode realizar coisas tremendas. Mas elas ainda não entendem que Jesus Cristo é o Salvador deles. Elas ainda não entendem que elas precisam entregar a vida completamente a Jesus Cristo. Não havia compromisso delas ainda com isso. Nós podemos ver o mesmo problema em várias outras passagens das Escrituras. Quando Jesus, por exemplo, conta a parábola do semeador, ele fala sobre as sementes que caem sobre o solo rochoso. Isso representa as pessoas que acreditam, que recebem aquela palavra, mas não desenvolvem raízes verdadeiras. Elas não demonstram nenhum compromisso sério. Quando elas são tentadas, quando elas passam por provações, quando a vida delas fica um pouquinho mais difícil, elas desistem, elas abandonam, elas não querem mais ir na igreja, elas não querem mais seguir a Jesus, elas não querem mais ler a Bíblia, elas não querem mais orar. Em João, no capítulo 12, os versos 42 a 44, nós lemos sobre líderes judeus que acreditaram em Jesus. E aí o texto vai dizer assim, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Percebam, eles acreditavam, mas eles não queriam confessar, eles não queriam se comprometer, eles estavam no impasse, eles estavam crendo parcialmente, eles não estavam crendo plenamente, eles estavam nesse estado de meia fé. Se eu confessar que eu confio em Jesus Cristo, se eu confessar que eu vou ser discípulo dele, isso vai me trazer dificuldades, isso vai me trazer problemas, então eu prefiro ficar quietinho. E eu penso que tem um monte de crente nessa situação de meia fé, onde ele fala assim, lá no meu trabalho eu não falo nada não, porque senão eu vou trazer prejuízo para mim. Lá no meio dos meus familiares eu não falo nada de Jesus Cristo, nem toco no assunto. Isso vai trazer problema, vai trazer discussão desnecessária. Na rua, eu nem mostro que eu coloco a minha Bíblia dentro da bolsa.
né? No restaurante, eu não oro lá não, com as pessoas tudo me olhando, né? Essa é uma situação de meia fé, né? Onde o medo, a vergonha, o medo dos problemas, o medo do que vão pensar, do que vão falar, se vai trazer algum tipo de consequência para mim, essas coisas estão falando mais altas do que a minha intimidade com Deus, o meu relacionamento com Deus. Eu estou buscando a aprovação dos homens e não a aprovação de Deus. É lógico que eu não estou dizendo que a gente tem que sair gritando, mostrando, não é isso. O que eu estou dizendo é da gente, por exemplo, trabalhar num lugar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos e ninguém sabe que a gente é cristão. Não estou dizendo para você usar o seu horário de trabalho para pregar Jesus Cristo. Não, o horário do seu trabalho é para você trabalhar. O que eu estou dizendo é que você precisa a todo tempo dar testemunho. Então, você não pode estar há 2 meses que seja num trabalho, numa escola, e as pessoas não sabem que você é cristã. Né? Você está deixando de fazer o seu papel, você está sendo intimidado pelo mundo, você está olhando para a sua vida e falando assim, eu não posso trazer consequências para a minha vida, eu não posso perder privilégios na minha vida por causa de Jesus Cristo. Essa é uma situação de meia fé, de uma fé frágil, né? De uma fé que não está disposta a nenhum tipo de problemas, né? Que era mais ou menos o que Jesus estava lidando com essas pessoas. Esses exemplos mostram que acreditar em Cristo não basta, não é suficiente. A gente dizer que a gente acredita em Jesus Cristo. Aliás, a gente conversa com as pessoas aí do mundo, dificilmente você vai ouvir uma pessoa dizer que não acredita em Jesus Cristo. Né? A maioria das pessoas diz, não, eu creio, eu acredito em Jesus. Eu acredito que ele morreu na cruz para nos dar salvação. Mas aí quando você olha para a vida dela, você que conhece a vida dela, ela não vive como se de fato cresce. A crença dela é da boca para fora. É a crença de algumas pessoas que estavam seguindo a Jesus Cristo. Por isso Tiago vai nos dizer assim, até mesmo os demônios creem, eles vão além, eles tremem, porque eles sabem em quem que eles creem. Eles acreditam na verdade, eles acreditam em Jesus Cristo, e eles tremem diante disso. É por isso que Jesus diz a essa multidão de judeus, no versículo 31, assim, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Não é crer na minha palavra, não é crer em Jesus Cristo, é permanecer firme nele. Né? Tem que permanecer firme nele. Tiago vai nos dizer também, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A minha fé, que eu digo que eu depositei em Jesus Cristo, se isso não impactar a minha vida e não mudar a minha maneira de se comportar, a minha maneira de falar, a minha maneira de agir, eu não creio coisíssima nenhuma. Eu tenho uma meia fé. Né? Eu ainda não fui totalmente alcançado, eu não fui salvo, eu não fui transformado. Por isso que a minha vida ainda não demonstra obras. Por isso que eu ainda não vivo da maneira correta. Jesus está dizendo a mesma coisa. Mostre-me que você tem fé continuando na minha palavra, fazendo o que eu digo, vivendo como eu vivo. É assim que a gente demonstra que a gente tem fé. Essa palavra permanecer aqui de João 8,31 implica obediência. Quem crê, permanece, obedece. O discípulo verdadeiro continua e permanece na palavra de Cristo, obedece a Jesus Cristo. Algumas pessoas elas pensam elas podem aceitar Jesus como Salvador sem aceitá-lo como Senhor. Mas não é possível. Na verdade, quando Jesus é Senhor da nossa vida, é que nós temos a evidência de que Ele é nosso Salvador. Não é porque a gente vai na igreja. Não é porque a gente foi batizado. Não é porque todo mês a gente toma ceia. Não é porque a gente dá dízimo na igreja. Não. É quando, de fato, Jesus Cristo controla toda a nossa vida. É que nós temos ali a prova viva que nós fomos salvos. Então, a gente é salvo quando Jesus Cristo é o nosso Senhor. Somente quando Jesus Cristo é o nosso Senhor e nós mostramos, nós damos evidência de que Ele é o Senhor da nossa vida, é que a gente pode dizer que Ele é o Salvador da nossa vida. É que a gente pode dizer que nós somos salvos.
Senhor e Salvador não podem ser separados. Existem pessoas que alegam ser discípulos de Cristo, mas têm pouco amor, por exemplo, pela sua palavra. Tem pouco amor pela verdade. Um discípulo verdadeiro, discípulo que fez de Jesus Cristo o seu Senhor e o Salvador, ele se orienta pela palavra de Deus. Ele ama a palavra de Deus. Ele lê essa palavra diariamente. Por quê? Porque é ali que ele ouve a voz do seu Senhor e do seu Salvador. A palavra discípulo significa literalmente aprendiz. Então, um discípulo verdadeiro adora aprender aos pés de Jesus. E então, depois de ouvir o que Jesus ensina, o discípulo se levanta dos pés de Jesus, ou seja, ele fecha a sua Bíblia e ele põe em prática os ensinos do seu mestre. É assim que a gente destaca ou a gente evidencia o verdadeiro discípulo. Qualquer coisa contrária disso é uma grande enganação. Pode ser religiosidade, pode ser que pessoas se converteram a uma religião, ela se converteu à igreja evangélica, ela se converteu à igreja batista, mas ela não se converteu a Jesus Cristo. Por isso, mais uma vez, citando Tiago, ele vai dizer assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Quando a gente apenas ouve a palavra, domingo após domingo na igreja, quando a gente ouve nos estudos bíblicos, a todo momento que a gente ouve a palavra e não pratica, a gente está se enganando. Talvez fosse melhor a gente nem ouvir, né? Porque eu ouço e não pratico, eu ouço e não obedeço, eu ouço e tenho dificuldade em colocar em prática, quem que eu estou enganando? Eu preciso olhar para o meu coração e falar assim, eu de fato sou convertido? Eu de fato entreguei minha vida para Jesus? Por que Jesus não está no trono da minha vida? Por que eu ainda faço a minha vontade? Por que eu tenho dificuldade em obedecê-lo? Por que eu tenho tamanha dificuldade de ler a Bíblia? Eu não tenho dificuldade de ler os meus livros de romance, eu não tenho dificuldade de ler o meu jornal, eu não tenho dificuldade de assistir minha novela, eu não tenho dificuldade de assistir meu filme na Netflix, mas eu tenho dificuldade de ler a Bíblia? Quem que a gente está enganando? A nós mesmos. A nós mesmos. Não estamos enganando a Jesus Cristo, não estamos enganando aquelas pessoas mais próximas de nós que estão observando que a gente apenas vestiu uma roupa de cristão, mas a gente continua não sendo cristão. Em João 14, 26, Jesus vai dizer aos seus discípulos assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Eu falei que esse texto aqui, ele se dirigia especialmente aos primeiros discípulos de Jesus. O Espírito Santo veio para orientá-los e capacitá-los enquanto eles escreviam as Escrituras inspiradas. Então, o Espírito fez eles recordarem tudo aquilo que tinha acontecido, todos os fatos que tinham se realizado e trouxe à mente deles para que eles pudessem registrar isso na palavra de Deus. Mas a promessa de Jesus estende-se também a cada cristão em todas as eras. Deus coloca o Espírito em nossa vida e então ele nos guia a uma verdade cada vez maior. Deus também fornece um manual para a gente aprender a verdade. Jesus ele orou para os seus discípulos do futuro, para nós, eu e você, dizendo assim, santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Então, a pergunta é, onde está a palavra de Deus? Jesus está dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aonde está a palavra de Deus para a gente? Na Bíblia, nas Escrituras, é lá que está a palavra de Deus. É lá que está essa palavra que nos santifica. É lá que está essa palavra que é a verdade. Nós temos Cristo, então, a verdade encarnada, Ele é de fato a verdade. Nós temos o Espírito Santo, o nosso guia e conselheiro. E nós temos o manual, a Bíblia, a palavra inspirada, a palavra infalível, a palavra inerrante de Deus. Isso tudo resulta na verdade. E uma vez que nós descobrimos a verdade, Jesus diz então em João 8,32 que nós estamos livres. Quando essa verdade encarnada, quando essa verdade transmitida pelo Espírito Santo, quando essa verdade presente na palavra de Deus, na Bíblia nossa,
quando ela entra na nossa vida, a gente então está livre. Livre do quê? Livre das amarras da morte espiritual. Livre da nossa condição anterior antes de conhecer a Jesus Cristo. Né? Estamos livres disso. Estamos livres da prisão do pecado. O pecado, verdade, ainda faz parte da nossa vida. A gente luta contra ele, mas nós não somos mais escravos dele. A gente se libertou dele. A gente agora não é escravo. A gente comete alguns escorregões. E esses escorregões, esses deslizes, essas falhas, esses pecados, eles precisam estar cada vez mais raros na nossa vida. A cada ano que passa, eles precisam ser cada vez menos prováveis para a gente. Então, precisam ser raros, precisam acontecer com menos frequência na nossa vida, porque nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos livres da busca pela verdade, porque agora nós encontramos a verdade. Eu não preciso mais buscar na ciência, na filosofia, na psicologia, nas outras religiões. Não, eu encontrei a verdade. A verdade para a minha vida. Encontrei ela em Jesus Cristo. Eu posso me ver livre das ideologias do nosso tempo. A gente está vivendo nesse momento tanta discussão sobre direita, sobre esquerda, esse é melhor, esse é pior. Meus irmãos, não tem melhor e pior nessas coisas. Todos os lados, direita, esquerda, centro, todos os lados têm as suas virtudes e os seus erros. Tem as suas coisas boas e os seus fracassos. A única coisa que só tem coisa boa é a verdade da palavra de Deus. É o reino de Deus. E enquanto a gente não estiver vivendo nesse reino, a gente vai ficar cambaleando a partir de ideologias. Ideologia de A, ideologia de B, ideologia de C. Não, nós estamos acima dessas ideologias. Né? Por isso, eu constantemente me recuso a me posicionar se sou de direita ou de esquerda. Eu sou em prol do reino de Deus. E o reino de Deus não cabe nem na direita e nem na esquerda. O reino de Deus não cabe nem no Lula e nem no Bolsonaro. O reino de Deus está acima dessas coisas. Muito acima dessas coisas. Nós somos livres da exclusão da sociedade. Essa sociedade que categoriza pessoas, né? Inteligentes e burros, negros e brancos, homens e mulheres, e assim por diante. Nós somos livres dessas coisas, somos livres. Nós não precisamos mais nos categorizar e categorizar as outras pessoas. Somos livres, é isso que a palavra de Deus faz para a gente. Ela nos liberta de todas essas coisas. Nós só seremos verdadeiramente livres se nós conhecermos a verdade e permanecermos na verdade. Voltando então para a cena lá de João 8, nós observamos que os judeus que estão ouvindo Jesus, eles não reagem da forma mais positiva. Em vez de aceitarem a oferta de Jesus de liberdade, eles constroem um muro de justiça própria. Em João 8,33, eles afirmam ser descendentes de Abraão. Né? Eles dizem que eles jamais foram escravos de ninguém. Né? Eles dizem como que Jesus, ou em outras palavras, assim, eles estão dizendo assim, nós nunca fomos presos, nós nunca fomos subjugados, né? Nós somos livres. Quem precisa disso que você está oferecendo, Jesus, não somos nós, são outras pessoas. Nós não precisamos disso. E no que diz respeito à alegação deles de nunca terem sido escravos, essas pessoas, na verdade, parecem ter memória muito curta, porque naquele exato momento, eles estavam subjugados por Roma. A nação de Israel era subjugada pelos romanos. E antes disso, eles haviam sido escravos dos sírios, haviam sido escravos dos gregos. Um pouco antes disso ainda, eles tinham sido escravos da Babilônia, do Egito. Aliás, sempre que eles celebravam a Páscoa, eles se lembravam da libertação de um tempo de escravidão. Então, o que eles tinham feito foi erguer um muro de justiça própria que Jesus não consegue derrubar. Eles não conseguem reconhecer a condição em que estavam. Jesus lhes oferece liberdade, mas eles acham que não precisam dela.
Eles não precisam da liberdade. Eles não precisam de Deus. Eles sabem o que fazer. Eles cuidam muito bem da própria vida. Eles estão dizendo assim, nós somos autônomos. Nós não precisamos ser dependentes de Deus. Esses judeus, eles ilustram perfeitamente um princípio bíblico que é fundamental para a gente. É o princípio de que você não pode dar uma bebida a alguém se essa pessoa não tiver sede. Você não pode dar uma refeição a alguém se essa pessoa não tiver fome. E você não pode dar liberdade a alguém se não houver consciência da escravidão. Esse era o problema deles. Eles não tinham consciência da condição que eles estavam vivendo. E aquilo que Jesus oferece, eles não conseguem perceber que precisam. É por isso que tantas pessoas resistem vir a Jesus. Se elas não têm consciência de que estão perdidas, elas não têm necessidade de um Salvador. Né? E por isso que muitas vezes Deus começa a derrubar essas pessoas. Então, por exemplo, eu estou cansado de ver exemplos de pessoas que estavam lá surfando na crista da onda e de repente começou a perder os seus bens e de repente o seu nível social começou a cair e essa pessoa começou a afundar e lá quando ela estava no fundo do poço, ela entendeu o quanto ela era escrava. Era escravo do seu dinheiro, era escravo das suas posses, era escravo do seu poder, mas somente quando ela entendeu isso é que ela pôde clamar por libertação. Né? Somente quando isso aconteceu. Algumas pessoas a gente vê isso na área da saúde. Enquanto ela está jovem, enquanto ela está tudo bem, ela vai na academia, ela faz os seus passeios de bicicleta, ela faz as suas corridas, ela participa de maratona, ela acha que não precisa de um salvador. Para que eu vou precisar de um salvador? Eu tenho uma família bonita, os meus filhos são saudáveis, eu tenho tudo aquilo que eu sempre sonhei. Para que eu preciso de um salvador? E aí Deus começa a tirar essas coisas. Não por punição, não é punição, é a maneira de Deus quebrar o coração para poder ter acesso a esse coração. Então, isso são histórias, são exemplos que se repetem diariamente. Talvez com você tenha sido assim, né? Deus começou a quebrar o seu coração para que você pudesse ter necessidade de um Salvador. E aí então você, quando se sentiu no fundo do poço, quando sentiu que a situação tinha saído das suas mãos, que você não podia fazer mais nada, é que você pôde dizer, eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém que me ajude. E aí então você se rendeu a Jesus Cristo. Então aquelas pessoas, elas estavam levantando esse muro de justiça própria, o qual Jesus não consegue transpor, né? O qual Jesus não consegue oferecer liberdade, mas Jesus não desiste delas. Ele vai diretamente ao que importa. Olha o que diz o versículo 34. Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Jesus desmascara a farsa e a hipocrisia deles. Ele confronta os judeus com o seu pecado e todos eles sabem que tem muito disso, que eles têm muito pecado. Eles podem enganar as pessoas e faziam isso. As pessoas olhavam para eles, os fariseus principalmente, e achavam que eles eram pessoas santas. E Jesus, nos embates que tem com eles, vai mostrar a hipocrisia deles, dizendo, vocês não são santo coisa nenhuma. Vocês vestem uma máscara de santo. Né? João vai usar aqui a palavra grega doulos, né? Que se refere à escravidão mais primária. O que Jesus está dizendo é, vocês acham que são livres, mas vocês são os mais ordinários dos escravos. Mas Jesus não deixa seus ouvintes judeus na escravidão. Primeiro, ele os adverte dizendo assim, versículo 35. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Jesus está se referindo aos filhos que têm direito permanente nas suas casas, né? Enquanto os escravos não têm direito algum. Escravos podiam ser expulsos a qualquer momento. Talvez se a gente colocar nos nossos dias é que nem um empregado. O empregado pode ser mandado embora a qualquer momento. O filho não. Né? O filho não perde a sua filiação. O filho que briga com o seu pai e o seu pai o deserda, o pai o manda embora, o pai nega-lhe dar os bens, mas ele não perde a sua filiação jamais. Né? E por que Jesus está dizendo isso aos judeus? Porque a era do Antigo Testamento estava chegando ao fim.
o fato dos judeus serem descendência de Abraão não vai mais trazer segurança alguma para eles, porque era isso que eles diziam, dizendo, nós somos filhos de Deus, nós somos descendentes de Abraão. E Jesus estava dizendo, isso aí está chegando ao fim. Né? Isso aí não mais vai importar, isso aí não vai fazer diferença alguma para vocês. Judeus infiéis estavam tão condenados à escravidão quanto os gentios infiéis. Eles estavam na mesma condição. E Paulo vai, por exemplo, usar os primeiros capítulos de Romanos para mostrar isso, que judeus e gentios e toda a humanidade estão na mesma condição diante de Deus, ou seja, carecem da graça e da misericórdia de Deus. O que então eles poderiam fazer? Como que eles podiam se tornar filhos e deixarem de ser escravos? Jesus continua, no versículo seguinte ele fala, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. O único que pode libertar um escravo é uma pessoa com direito à herança ou lugar na família. Ou seja, apenas o pai ou o filho, que seria o herdeiro, podiam libertar um escravo. O mesmo vale no nível espiritual. Na liberdade que Cristo, o Filho, provê, nós estamos realmente livres. Somente através dele. Qualquer um que crê e que continua a seguir o Filho, também é um filho de Deus. João vai dizer isso lá no comecinho, João capítulo 1, versículo 12. Por isso, em poucas e breves declarações, Jesus oferece a verdade e a liberdade real à multidão de judeus que estavam hostis à tua palavra, que estavam hostis ao seu chamado, ao chamado para se tornarem discípulos. E eles a aceitam essa palavra, aceitam o convite, aceitam a liberdade que Jesus oferece. Nós podemos ler o resultado no restante de João capítulo 8. Né? Continuidade desse texto que nós estamos estudando vai falar se eles aceitam ou não. Mas o versículo 37 sintetiza isso. O versículo 37 diz assim, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Antes do fim da cena, né? Desse contato de Jesus com essas pessoas, a multidão pega pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escapa. Eles rejeitam a verdade e eles decidem continuar escravos e dizer não para a liberdade. Né? Eles não querem procurar Jesus. Eles querem matar. Não houve espaço da palavra de Deus no coração deles. Talvez você seja uma pessoa que crê. Em algum momento da sua vida você fez a confissão de fé em Jesus, mas você não se sente liberta do pecado como Jesus prometeu. Você continua cometendo seus pecados, você está sempre tropeçando, você não consegue se sentir livre. Eu queria dizer o porquê não. Porque você disse que acreditou, que entregou a vida para Jesus Cristo. Talvez você tenha até sido batizado na igreja, mas você ainda não conseguiu se libertar dos seus pecados. A resposta está aí no versículo 31, que a gente já passou ele. Quando diz assim, se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Observe a palavra se. Há uma condição para a gente vencer o pecado na nossa vida. Há uma condição para a gente se libertar das amarras que nos prendem. Há um se que precisa ser colocado em prática. Se esse se não acontecer, se nós não permanecermos firmes na palavra de Jesus, nós não vamos vencer a luta contra o pecado. Você realmente é discípulo dele se você permanecer firme na palavra dele. Ao longo da história, cada geração acreditou estar vivendo na era mais desafiadora e difícil possível. Nós não somos nenhuma exceção. A tecnologia avança a cada dia. Nós temos o que há de melhor, de mais importante. Nós temos tudo isso em quantidades incríveis. Mas também nós lidamos com problemas desafiadoras que nenhuma geração teve que lidar. Por exemplo, o milagre do filme, né, dos filmes de Hollywood, produziu pornografias. O milagre da TV
da gente poder se informar de maneira rápida, da gente poder assistir canais de interesses nossos, trouxe também o lixo para dentro da nossa casa. O milagre da divisão nuclear, infelizmente, deixou de herança para a humanidade a devastação de Hiroshima e Nagasaki. E não somente a dessas duas cidades no passado, mas a ameaça constante que nós temos de destruição do mundo. Você vê que a vez ou outra, lá na Coreia do Norte, no Irã ou em algum outro lugar, coloca o mundo todo em pânico, porque eles falam que começou a produzir urânio, que começou a produzir não sei o quê, e assim atemorizar as nações. A chegada da internet, apesar de trazer uma quantidade incrível de conhecimento para a gente, úteis para a nossa vida, produziu também e disseminou mais pornografia e lixo que invade a nossa casa. E a lista poderia continuar de coisas tremendas que a nossa geração criou, que desenvolveu, mas que também trouxeram desafios novos para a gente ter que lidar. Mas o que eu queria destacar é a mensagem clara de que tecnologia e educação podem ser coisas maravilhosas, mas elas podem ser também uma maldição. O fato é que nós precisamos da verdade absoluta, da verdade que a gente pode confiar, para que ela nos ajude a controlar a nossa tecnologia, a filtrar as milhares de imagens e informações que estão disponíveis para a gente hoje. Por isso que Jesus diz que nós podemos conhecer a verdade e que Ele pode nos libertar. Ele nos deu a verdade na sua palavra. O próximo passo importante cabe a nós. Se nós dissermos, sim, Senhor, eu acredito que tens a verdade, mas se nós não aprendermos a verdade, nós vamos permanecer escravos da nossa ignorância e a gente vai continuar sem saber discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Quanto da verdade de Deus realmente lhe pertence? Você sabe, por exemplo, em que lugar das Escrituras você pode encontrar a verdade sobre Deus, a verdade sobre o homem, a verdade sobre a vida, a verdade sobre a morte? Você consegue abrir a sua Bíblia e encontrar o que a palavra de Deus diz a respeito dessas coisas? Você consegue abrir a sua Bíblia e localizar rapidamente passagens que revelam a verdade sobre relacionamentos entre homens e mulheres? Porque a Bíblia diz pra gente, ela tem instrução pra gente nessa questão, nesses assuntos. Mas a questão é, você tem ouvido a palavra de Deus ou você tem ouvido o que o mundo diz? Você sabe o que a palavra de Deus diz a respeito de maridos e esposas? Você sabe o que a palavra de Deus diz a respeito de pais e filhos, amigos e inimigos? Você sabe abrir a sua Bíblia e encontrar a instrução dela a respeito dessas coisas? A Bíblia nos oferece a verdade até sobre o que nós devemos comer e beber, como nós devemos viver, como nós devemos pensar. Você sabe aonde a Bíblia fala sobre esses temas? Nas Escrituras, nós descobrimos o que é certo e o que é errado. Nós descobrimos o que realmente importa, nós descobrimos o que tem sentido, o que tem propósito. Nas Escrituras, a gente descobre a hierarquia das coisas, aquilo que deve vir primeiro, aquilo que deve vir em segundo lugar, aquilo que deve vir em terceiro, aquilo que a gente tem que tirar da nossa vida porque não nos serve mais, porque não pode mais fazer parte da gente. Nós podemos descobrir onde e como podemos dedicar as nossas vidas e saber que podemos confiar nos resultados. A Bíblia é um livro para a gente nesses aspectos extremamente práticos. Não é um livro de história, não é um livro religioso, não é um livro de mandamentos tão somente, é livros práticos para a nossa vida. Em Cristo nós podemos conhecer a verdade, continuar na verdade e sermos livres. Jesus promete que conheceremos a verdade e que a verdade nos libertará. Nós obtemos acesso à sua verdade, crendo nele, permanecendo nos seus ensinamentos. O desafio para cada discípulo é esse. Quanto das Escrituras, quanto da verdade realmente me pertence? Quanto disso que me foi oferecido eu internalizei na minha vida?
eu coloquei na minha mente e no meu coração? Eu estou permanecendo na palavra de Cristo ou eu estou à deriva? Ou eu estou à meia luz? Ou eu estou no pântano da minha meia fé? Né? Ou eu estou na pista escorregadia da fé frágil? Da fé que se abala com a doença, da fé que se abala com a perda do emprego, da fé que se abala quando o casamento não deu certo, da fé que se abala quando um vírus apavora o mundo. O quanto eu estou firme nessa palavra de Deus? Não basta dizer que você acredita na Bíblia. Os demônios, como eu disse, se acreditam, tremem. Os verdadeiros cristãos são aqueles que têm a verdade em Cristo e em sua palavra. Os cristãos permanecem na palavra. Eles ficam firmes nos ensinamentos do seu Senhor, porque Ele é a verdade. Por isso eu queria hoje fazer, encerrando a minha palavra aqui, depois eu só quero dar um aviso para os irmãos, eu queria fazer uma única pergunta para você refletir a respeito disso que nós falamos aqui nessa noite. A pergunta é: se continuar na palavra de Cristo e permanecer em seus ensinamentos significa ser um verdadeiro discípulo, como você se avaliaria numa escala de 1 a 10? Qual discípulo eu sou? Um discípulo meia boca ou 10? Um discípulo firme, firmado na palavra? Ou estou em algum lugar desse meio caminho? Como eu tenho sido como discípulo? Como que tem sido a minha vida como discípulo? Pensa nisso, reflete nisso. Então, é isso que a gente tem que colocar em prática. Não basta a gente dizer que a gente crê. Preciso permanecer. Não basta a gente dizer que crê e a gente toma diariamente decisões contrárias à palavra de Deus. Contrárias que às vezes a gente nem sabe que são contrárias. Por quê? Porque a gente não conhece a palavra. A gente toma as decisões achando. A gente toma decisões por achismo. A gente toma decisões por senso comum. Isso, eu acho que é isso que Deus quer. Quando na palavra dele está claro que não é isso. Então, quanto da palavra de Deus nós temos na nossa vida? Quão discípulo nós somos? Mais ou menos? Firme? Em crescimento? Ou regredindo? Então, pensa nisso. Responde para você mesmo. Que tipo de discípulo você é? Meus irmãos, antes de eu orar, encerrando aqui, eu quero só dar um aviso aqui para os irmãos. Na quinta-feira, a gente vai fazer a mesma coisa, 8h15 eu entro aqui para dar uma reflexãozinha rápida, como foi quinta-feira passada, baseado no Salmo 23, sobre os fardos que nós temos que deixar. Mas eu quero lembrar que a gente começou o mês passado, a primeira quinta-feira do mês, a gente separar o dia para jejum. Então eu queria desafiar os irmãos que podem, que têm condições de fazer isso, na quinta-feira a gente poder fazer esse jejum coletivo, a gente poder abrir mão, se não puder, da comida, abrir mão de algum outro item da nossa vida, e para que a gente possa se dedicar na quinta-feira à oração. E eu acredito que para a maioria de nós, nessa situação que a gente está vivendo, não vai nos faltar tempo, né? Agora, tempo a gente tem, né? Então, não vai faltar tempo para a gente poder se dedicar à oração, se dedicar ao estudo da Bíblia, ou ainda que a gente esteja trabalhando ou tendo que fazer os afazeres de casa, nada disso nos impede, na quinta-feira, a gente passar todo dia pensando, refletindo, se dedicando ao nosso Deus. Inclusive, para a gente colocar essa situação que o nosso mundo está vivendo, né? Que o nosso país está vivendo, né? Está vivendo aquela situação de não sabe se sai para a rua para trabalhar e pega o vírus e corre o risco de morte, se a gente fica dentro de casa para se proteger do vírus e perde o emprego ou perde a renda, aqueles que são autônomos, a gente não sabe, né, o que fazer diante dessa situação. O que eu sei é que Deus está no controle, Ele sabe o que a gente tem que fazer, Ele sabe qual é o caminho que a gente tem que percorrer, e Ele quer nos falar, Ele quer nos comunicar, Ele quer nos revelar, e a gente tem que buscar a presença dEle. Então, eu queria desafiar os irmãos na quinta-feira
a aguardarem o jejum. E aí, na hora da nossa reflexão, eu vou entrar aqui de novo no Facebook da igreja, ao vivo, para trazer a reflexão, e a gente dedica esse jejum ao nosso Deus. Bom, então quero desafiar você que pode, você que tem problema de saúde, você que não pode, não tem problema algum. Deus sabe, né, que você não pode participar desse momento. Mas você que pode, para você que não há prejuízo nenhum em abrir mão de comer, seja uma refeição, seja as duas, seja as três, né, durante o dia, conforme você desejar, para poder passar aquele tempo buscando ao Senhor. Vamos fazer isso, né? O nosso momento que a gente está vivendo pede que a gente possa se dedicar ainda mais a isso. Bom, meus irmãos, eu vou orar, vou encerrar aqui o nosso estudo. Semana que vem a gente continua. Lembrando, domingo de manhã, quinta-feira, às 8h15, eu entro. Domingo de manhã, às 9h, domingo à noite, às 19h. E assim a gente vai fazendo os nossos cultos dessa maneira. Não é o ideal, não é o que eu gostaria, mas é o que é possível nesse momento. Espero que o mais rápido possível essa situação acabe logo e a gente possa se reunir e se abraçar e estar próximos um do outro novamente. Bom, feche teus olhos, vamos orar e vamos encerrar o nosso estudo bíblico dessa noite. Oremos todos. Senhor nosso Deus, nós queremos mais uma vez agradecer pela Tua Palavra, pela diferença que a Tua Palavra faz na nossa vida. Ó Deus, a gente precisa conhecê-la mais. A gente precisa se tornar íntimo dela. Quantas coisas erradas, quantas decisões erradas nós tomamos, quantas aflições nós passamos, quantas, ó Deus, ansiedades nós temos por desconhecer o que a Tua Palavra diz, o que as Tuas promessas dizem. Por isso, ajuda, Senhor, a gente colocá-la em prática. Nós conhecemos a Jesus Cristo, nós queremos agora permanecer firmes nessa palavra, estudando ela diariamente, lendo ela diariamente, meditando nela, ó Deus, se guiando por ela. Ó Deus, nós somos dependentes da direção que vem do Senhor, e o Senhor nos mostra essa direção na Tua palavra por intermédio do Teu Espírito. Abençoa, Senhor, a vida dos meus irmãos da Primeira de Cosmópolis, cuida da família de cada um, do trabalho, da saúde, cuida, Senhor, da vida dos nossos idosos, daqueles que talvez não estão conseguindo participar aqui dos nossos cultos, das nossas reuniões, que eles possam também ter acesso à Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a alcançá-los também. E, Pai, continue guiando a nossa vida no meio desse mundo em trevas. Continue usando a gente para que a gente possa iluminar e levar esperança para aqueles que estão perdidos, ó Deus. Ajude, ó Deus, para que a prática da Tua palavra na nossa vida seja visível àqueles que estão ao nosso redor, os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas do nosso trabalho. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos de graça e de poder sobre nós e usar de maneira poderosa para a salvação, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoe cada casa, cada família, cada idoso, cada criança, cada adulto, Senhor. Cuida de cada um de nós. Derrama a Tua graça e misericórdia sobre nós, sobre a nossa casa e a nossa família. Ser presente na nossa vida nesses dias difíceis. Sustenta-nos, ó Deus. Livra-nos das enfermidades. Livra-nos, ó Deus, tudo de mal. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe os irmãos. Tenham todos uma ótima noite. Na quinta-feira, nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário, nós nos reunimos novamente. Deus abençoe. Até.